Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Renato Goldberg e neste vídeo eu quero trazer uma situação que aconteceu comigo essa semana. E essa situação que eu passei me fez lembrar da metáfora do monge e o escorpião. Bom gente, o que aconteceu nessa semana? Um típico exemplo de trânsito, né? Aquelas situações que às vezes geram brigas em trânsito. Eu estava parado num farol. De frente para o meu carro havia mais 2 veículos, e nesses 2 veículos, o farol da frente, quando abriu, eu percebi que a pessoa que estava no primeiro veículo estava desatenta, e ela não percebeu que o farol havia, aberto. Então eu dei uma buzinadinha, mas de leve, aquela só para a pessoa perceber. Eu vi isso no retrovisor dela, ela levantou a cabeça, viu que o farol estava verde e seguiu. Porém, quando eu dei essa pequena buzinada para a pessoa da frente, o segundo carro achou que eu estava buzinando para ele. E essa pessoa que estava neste segundo carro, fez o quê? Levantou aquele famoso dedo do meio e mandou eu passar por cima. Passa por cima. E só por aquela buzinada, essa pessoa ficou totalmente transtornada no trânsito. A primeira pessoa foi embora e eu nem a vi. Mas aí o trânsito começou a fluir, começou a andar, e a pessoa, eu vi que ela ficou muito incomodada. Quando chegou, no final da avenida, tinha um outro farol. Quando eu fui parar nesse farol, essa pessoa estava ao meu lado. E ela continuou xingando e fazendo um monte de gestos para mim. Bom, gente, qual foi a minha reação após ela levantar o dedo do meio? Eu baixei o meu vidro, levantei a mão, pedi desculpa, Falei, olha, não vamos deixar isso atrapalhar o nosso dia, você me desculpa, você me perdoa, E aí, em seguida, o farol abriu, mas deu tempo de eu olhar a face dessa pessoa, o quanto mudou após eu ter pedido desculpa, ter pedido perdão para ela, E a gente vê isso acontecendo muito no dia a dia. E nisso que me fez lembrar sobre a metáfora do monge e do escorpião. Vamos entender essa metáfora? Diz a lenda que um monge e seus discípulos iam por uma estrada quando passavam por uma ponte. Quando estavam passando por essa ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, entrou na água e pegou o escorpião na mão. Quando o monge trazia o escorpião para fora do rio, o bichinho acabou picando o monge. E devido à dor, o monge deixou cair novamente o escorpião dentro do rio. Foi então o monge até a margem, pegou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio novamente e colheu o escorpião com esse ramo e acabou salvando o escorpião. Voltou o monge e juntou-se aí então aos seus discípulos na estrada. E eles os discípulos haviam assistido a toda a cena e o receberam, o monge, perplexos e também penalizados. E disseram o seguinte: mestre, deve estar doendo muito. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? E se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão de quem o salvou. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha. Bom, essa metáfora nos faz refletir a forma de melhor compreender e aceitar as pessoas com que nos relacionamos. Não podemos e nem temos o direito de mudar o outro, gente. Mas podemos, melhorar as nossas próprias reações e atitudes, como a do trânsito. Sabendo que cada um dá o que tem dentro de si e aquilo que pode. Devemos então fazer a nossa parte, com muito amor e também respeito ao próximo. Cada qual conforme a sua natureza e não conforme a do outro.
Uma frase também para a gente poder refletir dentro dessa história do trânsito que aconteceu e a metáfora do monge e o escorpião, né? Gosto muito dessa frase também. Se você pudesse engolir as suas palavras, você seria envenenado ou nutrido, né? É uma ótima reflexão. Gente, essa foi uma história que aconteceu comigo no trânsito. Lembrei dessa metáfora do monge e o escorpião e essa frase que eu acho muito interessante também. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.